Queridos irmãos, ainda nessa grande missão na África, com o coração cheio de alegria por tudo que os meus olhos veem, contemplam, do Evangelho anunciado aos mais pequenininhos, que quero vos saudar e viver juntos com vocês essa Léxio Divina. Tete, esse santuário dedicado a São José, mas também a nossa primeira missão na África, Dombe, um lugar pobre, onde a Fazenda da Esperança plantou um oásis com vários carismas, um lugar que foi destruído por um ciclone, Ideia, e que tudo foi reconstruído e está sendo reconstruído com o poder da Palavra de Deus. É com essa contemplação de todos os corações pequenos, feridos pela pobreza, pela miséria, mas ao mesmo tempo tão sedentos de Deus, que eu quero meditar hoje o Evangelho. E a primeira palavra nos é dada São Paulo a Timóteo. Caríssimos, eis uma verdadeira palavra. Quem aspira ao episcopado saiba que está desejando uma função sublime. Porque o bispo tem o dever de ser irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, modesto, hospitaleiro, capaz de ensinar. Não deve ser dado a bebidas, nem violento, mas condescendente, pacífico e desinteressado. Deve saber governar bem a sua casa e educar os seus filhos na obediência e castidade. Pois quem não sabe governar a própria casa, como governará a Igreja de Deus? Não pode ser um recém-convertido para que não aconteça que, ofuscado pela vaidade, venha a cair na mesma condenação que o demônio. Importa também que goze de boa consideração da parte dos de fora, para que não se exponha à infâmia e caia nas armadilhas do diabo. Do mesmo modo, os diáconos devem ser pessoas de respeito, homens de palavra, não inclinados à bebida nem ao lucro vergonhoso. Possuam o mistério da fé junto com uma consciência limpa. Antes de receber o cargo, sejam examinados. Se forem considerados dignos, poderão exercer o ministério. Todas as mulheres devem ser honradas, sem difamação, mas sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher só e saibam dirigir bem os seus filhos e a sua própria casa. Pois os que exercem bem o ministério recebem uma posição de estima e com muita liberdade para falar da fé em Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Hoje, São Paulo nos faz meditar nesse encargo sublime que é o ser bispo e diácono. Homens consagrados à palavra, homens consagrados ao altar, homens consagrados a não só pastorear a sua própria vida ou a sua família, no caso de um diácono permanente, mas homens consagrados a pastorear a humanidade. Essa função sublime de ter não só atenção com a própria vida e de não se deixar enredar pelo demônio, nem cair nas armadilhas do demônio, mas ao contrário, não só apenas cuidar da sua própria existência, o que já não é pouca coisa, mas ajudar milhares e milhares de pessoas a saírem dos seus laços, a saírem das suas prisões, das suas cegueiras, para avançarem no caminho da união. Hoje o salmo a meditar é o Salmo 100. Eu quero cantar o amor e a justiça, cantar os meus hinos a voz ao Senhor. Desejo trilhar o caminho do bem. Mas quando vireis até mim, ó Senhor, viverei na pureza do meu coração, diante de toda a minha família, diante dos olhos eu nunca terei qualquer coisa má, injustiça ou pecado. Farei que se cale diante de mim quem é falso e às ocultas difama o seu próximo. O coração orgulhoso, o olhar arrogante, não vou suportar e não quero nem ver. Aos fiéis dessa terra eu volto os meus olhos, que eles estejam bem perto de mim. Aquele que vive fazendo bem será meu ministro, será meu amigo. Todos nós chamados a um ministério de amor, a um ministério de anúncio da palavra de Deus, a um ministério de santificação das almas. Mas como é que eu posso viver esse ministério se eu não me aproximar do Senhor? Se eu não renunciar a todo o orgulho, a toda a arrogância, a toda a prepotência de achar que sei, de achar que posso, e se não me fizer pequena e pedir a graça do Espírito a cada momento. Hoje meditemos o Evangelho de São Lucas. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com eles iam os seus discípulos e uma grande multidão, porque chegou à porta da cidade, e eis que levava um defunto, filho único, e a sua mãe era viúva. Grande multidão na cidade a acompanhava. Ao vê-la,
o Senhor sentiu compaixão para com ela e disse: não chores. Aproximou-se, tocou o caixão e os que carregavam paravam. Então Jesus disse: te ordeno, levanta-te. E o que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de medo e glorificavam, dizendo: um grande profeta nasceu entre nós e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia de fato espalhou-se pela Judeia inteira e por todas as redondezas. Nesse dia, Jesus vem fazer um milagre, curar um jovem morto. Mas cada um de nós pode se ver nesse jovem morto e pode ver nessa mãe a igreja que chora. Pode ver nessa mãe a Virgem Maria que chora aos pés da cruz quando vê que nós nos desviamos do caminho da santidade e que morremos e que caímos em pecados, às vezes até mortais, às vezes pecados que nos retiram a vida de união a Deus. Hoje é tempo de voltar. Hoje é tempo de voltar ao seu Sagrado Coração, não com os nossos méritos, não com as nossas forças, mas com os méritos de Jesus e as forças de Jesus. Nesse número 146 da nossa encíclica Dilexit Nos, diz assim: esta mesma experiência está na origem de uma longa cadeia de padres jesuítas que se referiram explicitamente ao coração de Jesus. A Companhia de Jesus aceita e recebe como espírito pleno de alegria e gratidão o suavíssimo encargo que lhe foi confiado por nosso Senhor Jesus Cristo de praticar, promover e propagar a devoção ao Diviníssimo Coração. Em dezembro de 1871, o padre Peter Jan Beck consagrou a Companhia ao Sagrado Coração de Jesus e o padre Pedro Arrupe, como sinal do que ainda continuava a fazer parte da vida da Companhia, voltou a fazê-lo em 1972, com uma convicção que se expressa nestas palavras: quero dizer à Companhia algo que sinto que não devo calar. Desde o meu noviciado, sempre estive convencido de que aquele chamado à devoção do Sagrado Coração contém uma expressão simbólica e uma realidade mais profunda do espírito inaciano e uma eficácia extraordinária. Anotem bem, tanto para o aperfeiçoamento pessoal como para a fecundidade apostólica. Ser íntimos do coração de Jesus é um caminho de aperfeiçoamento pessoal e de fecundidade apostólica, uma das fontes mais íntimas da nossa vida interior. Quando São Paulo II convidou todos os membros da Companhia a promover ainda com mais zelo esta devoção que corresponde mais do que nunca às expectativas do nosso tempo, fê-lo porque conhecia os laços íntimos entre a devoção do Sagrado Coração de Cristo e a espiritualidade inaciana, pois o desejo de conhecer intimamente o Senhor e ter um colóquio com Ele, coração a coração, é característico graças aos exercícios espirituais, do dinamismo espiritual e apostólico inaciano, inteiramente ao serviço do amor do coração de Deus. Então, o que é que nos une ao Senhor, senão esse desejo de entrar no seu coração, na sua intimidade e de viver a nossa vida como um colóquio que não tem fim, uma conversa que não tem fim. Hoje temos muita tentação de estar conectados 24 horas sobre 24, mas com quem eu devo me conectar e não há nenhum efeito secundário maléfico? Com o Senhor. Esse colóquio profundo de amor que deve me habitar e deve me fazer avançar. E aqui, através da escola inaciana, depois vamos ver que tantos outros santos vão se aprofundar nesse mistério. As devoções do coração de Cristo reaparecem no caminho espiritual de vários santos muito diferentes entre si. E em cada um deles esta devoção assume novos aspectos. São Vicente de Paulo, para dar um exemplo, dizia que Deus quer o coração. Deus pede principalmente o coração é que é o principal. Por que razão aqueles que não têm bens parece que mais do que têm, tendo grandes posses, renunciam a elas? Porque quem nada tem, vai a Ele com mais afeto. Foge. Quem nada tem, vai a Ele com mais afeto. E é isso que Deus quer de modo particular. Isso implica aceitar que o próprio coração se una ao de Cristo. E uma irmã que fez todos os possíveis para predispor o seu coração ao estar unido ao de nosso Senhor Jesus Cristo,
quantas bênçãos não receberá ele de Deus? Número 149 diz assim: por vezes somos tentados a considerar este mistério de amor como um admirável feito do passado, como uma bela espiritualidade de outros tempos, mas devemos recordar, sempre de novo, como dizia um santo missionário, e é Daniel Comboni, este coração divino que suportou ser transpassado pela lança inimiga para poder derramar por aquela ferida sagrada os sacramentos onde se formou a Igreja e que jamais deixou de nos amar. Santos mais recentes, como o Padre Pio e Santa Teresa de Calcutá, ainda entre outros muitos, falaram da devoção ao Sagrado Coração. Mas gostaria de recordar também as experiências de Santa Faustina Kowalska, que reproduzem a devoção do Sagrado Coração de Cristo, colocando uma forte ênfase na vida gloriosa do ressuscitado e na misericórdia divina. Com efeito, motivado pelas experiências desta santa e bebendo da herança espiritual do bispo São Joseph Sebastian Pelczar, São João Paulo II relacionou intimamente a sua reflexão sobre a misericórdia com a devoção ao Sagrado Coração de Cristo. A Igreja parece professar de modo particular a misericórdia de Deus e venerá-la voltando-se para o coração de Cristo. Com efeito, a aproximação de Cristo no mistério do seu coração permite deter-nos neste ponto da revelação do amor misericordioso do Pai, que constituiu, em certo sentido, o núcleo central da missão messiânica do Filho. O próprio São João Paulo II, referindo-se ao coração, reconheceu de modo muito pessoal: ele me falou desde a minha idade juvenil. A atualidade da devoção do coração de Cristo, e particularmente evidente na ação evangelizadora e educativa. E Daniel Comboni vai dizer: ele encontrou no mistério do coração de Jesus a força de todo o seu zelo missionário. Impelidas pelo amor do coração de Jesus, procuremos o crescimento das pessoas na sua dignidade humana, como filhos e filhas de Deus, com base no Evangelho e nas suas exigências de amor, de perdão, de justiça e de solidariedade para com os pobres e os marginalizados. Do mesmo modo, os santuários consagrados ao coração de Jesus, espalhados por todo o mundo, são uma atraente fonte de espiritualidade e fervor. A todos aqueles que de algum modo colaboram nesses lugares de fé e de caridade, dirijo a minha bênção paterna. E aqui, no santuário de Tete, em São José, certamente se vive essa espiritualidade do coração de Jesus, dando a tantos a dignidade que só a palavra pode dar.